Pessoal, esse caso da eleição venezuelana está deixando escancarada uma ditadura num país vizinho àquele outro país. Um país um pouco maior, digamos assim, né? Acho que vocês estão me entendendo. Então, parece que tudo que está acontecendo lá, nós já vimos acontecendo neste país que eu estou falando para vocês. Vou falar sobre isso, vou falar sobre o posicionamento do desgoverno do ex-presidiário e vou falar também sobre a participação do Geraldo Alckmin na posse do presidente iraniano, uma outra ditadura onde o desgoverno do Lula estava prestigiando com o seu vice-presidente. O problema é que se agrava um pouco mais e que poucas horas depois do tal evento da posse do presidente iraniano, nós tivemos ali um dos caras que estava participando lá do evento, líder do Hamas, que foi eliminado. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Peço a vocês, antes da gente começar aqui, que vocês observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, acione o sininho das notificações para que seja notificado de novos vídeos que eu posto aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quero começar, então, com esta notícia aqui do UOL, né? Oposição teve 66% e Maduro 31%, segundo contagem paralela na Venezuela. Essa contagem aqui é aquela contagem que a oposição fez quando compilou aqueles boletins de urnas, né, que nós temos aqui. Aqui é o boletim de urna, lá eles chamam por um outro nome, mas é a mesma coisa. Então eles fizeram um compilado ali de mais de 70% daqueles boletins de urnas e chegaram à conclusão de que o opositor tinha tido muito mais votos do que o Maduro. Então ele teria sido eleito, mas segundo o resultado do CNE, que é o TSE venezuelano, o Maduro teve 51% dos votos e foi eleito. Então, tá provado que houve fraude, mas o que acontece? Parece que o Lula está dando um tempinho para o Maduro forjar essas cédulas aí, forjar esses boletins de urnas aí e apresentar boletins falsos para justificar a sua vitória. É isso que está acontecendo hoje. Nós temos uma fraude escancarada na Venezuela e o ditador Maduro está tentando forjar, está tentando falsificar os boletins de urna para justificar a sua eleição. Temos também o nosso excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dizendo que não existe chance de que o que está acontecendo hoje na Venezuela ocorra no Brasil, né? Eu diria para o Barroso que o que está acontecendo na Venezuela foi exatamente o que aconteceu por aqui. Nós tivemos aí uma eleição bem polêmica, né, para dizer o mínimo, e nós tivemos milhares de pessoas presas. Lá na Venezuela estão tendo lá também muitos opositores presos. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, políticos da oposição presos, temos políticos que foram caçados, temos o principal líder da oposição inelegível, o que está acontecendo também lá na Venezuela, Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição, está inelegível. Então, o que eu diria para o Barroso é que o que está acontecendo na Venezuela, Barroso, aconteceu por aqui, tá? Nós temos todas as evidências e são muitas coincidências do que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui. Então não me venha com essa conversinha fiada não, que você mesmo é um que disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Não sei se você se lembra, Barroso, mas você disse essa frase num evento da UNE. Nós derrotamos o bolsonarismo. Você, como presidente do Supremo Tribunal Federal, falando que derrotou um dos lados do espectro político. Então, não venha com essa conversinha mole, essa balela aí não, tá? Nós temos aqui, ditador Nicolás Maduro diz que os presos nas manifestações vão passar no mínimo de 15 a 30 anos de cadeia. Outra coincidência. Aqui nós temos pessoas aí condenadas a 17 anos de cadeia por ter entrado dentro de prédio público. Alguns ali quebraram alguns objetos, algumas vidraças, mas uma pena de 17 anos é totalmente, né, desproporcional, no mínimo desproporcional. E o Maduro, então, está dizendo que as pessoas lá vão pegar de 15 a 30 anos. Ele está falando isso está falando isso para intimidar as pessoas para saírem das ruas, porque isso está incomodando demais o regime. São milhares ou milhões de pessoas nas ruas em toda a Venezuela. E aí o Maduro, vamos ver o que ele diz aqui.
y se le va a aplicar el peso de la ley. Pela lei. Mínimo pasará en la cárcel, mínimo, por la medida bajita, 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. De 15 a 30 anos, me disse aqui o general, né? De 15 a 30 anos, as pessoas que estão sendo presas lá na Venezuela vão ficar cumprindo pena. E aí nós vemos aí o povo está indignado, o povo não está recuando, porque o povo está cansado da ditadura venezuelana, está cansado e quer um fim dessa ditadura. E nós tivemos lá as pessoas, inclusive, derrubando essa estátua aqui, que ficou muito... Tem um simbolismo muito grande, porque parece, inclusive, quando os iraquianos derrubaram aquela estátua lá do Saddam Hussein, né? Então, é mais uma ditadura que tem ali a estátua do seu principal representante da ditadura, que é o Hugo Chávez, não é o Maduro. O chavismo hoje na Venezuela continua com o Maduro, né? Então, não é madurismo, é chavismo que nós temos lá. Então, o principal ícone da ditadura venezuelana é o Chávez. E a população, então, derrubou algumas estátuas. Não foi só essa aqui é numa cidade lá da Venezuela. Deixa eu até ver o nome aqui dessa cidade. Carabobo, lá em Carabobo, né? Que foi derrubada essa estátua aqui. Mas teve em outros lugares também que tivemos estátuas do Chávez derrubadas, destruídas. Então, o regime está caindo não de Maduro, mas de podre. O regime está podre e todo mundo está percebendo. O mundo inteiro, o mundo de pessoas sérias, de países sérios, líderes políticos sérios, estão declarando que não apoiam esta eleição fraudulenta que teve lá. Mas nós temos aqui essas ditaduras mequetrefe, como é o caso do Brasil, né? Nós temos aí o Lula silenciando ou até apoiando. Nós vimos aí o PT declarando apoio. O partido do presidente declarando apoio ao regime ditatorial do Maduro. E os petistas, eles estão mesmo, eles não querem que tenha nenhum tipo de intervenção. Esse Pedro Roncha aqui, que é um esquerdista aqui, que está toda hora enchendo o saco aqui na internet, é um cara do gabinete da ousadia, né? Aquele cara que ganha ali, é pago para fazer essas postagens aqui. E ele diz que o único país do mundo onde todos se metem na eleição. Então, não deveriam. Eles vivem se metendo. Quando é um país de direita, onde o presidente é de direita, eles vivem metendo o bedelho. Mas quando nós temos uma ditadura da extrema esquerda, ele não quer que a gente fale nada. Tem que todo mundo se silenciar e deixar os venezuelanos se ferrando lá, né? Eles não estão nem aí com o povo venezuelano que está sofrendo com essa ditadura já há anos. E aí vamos ver o que disse o Lula. O Lula se pronunciou em relação à eleição e depois dele ter falado com o Biden, tá? Vamos ver o que ele falou. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tem uma briga, como é que vai... É brincadeira, né, gente? É brincadeira, né? É uma coisa normal, não tem nada demais. E aqueles que não concordam com o resultado, que entrem na justiça. Deve ser como o Bolsonaro fez aqui, né? Todas as vezes que o Bolsonaro entrou na justiça, ele fazia era tomar uma multa de 22 milhões, porque estava recorrendo, estava questionando. E é mais uma das coincidências, né? Aqui o Bolsonaro, todas as vezes que entrou na justiça, ele perdeu. Nunca ganhou. E aí o Lula vem falar que numa ditadura, a pessoa que está sendo oprimida tem que entrar com ação na justiça daquele país. É ou não é um canalha? É ou não é um canalha esse tal de Lula? E aí vem o Zé Dirceu, né, que já foi o braço direito do Lula, aquele cara lá que chefiou o Mensalão, dizer que, né, ele parabeniza o Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. Assim como eles também falam que o nosso sistema eleitoral é tão inviolável e tão seguro que você não pode questionar. Se você questionar, você pode ser condenado e ser mandado para a cadeia.
É a mesma coisa que está acontecendo lá. Então, quando eles falam que o sistema é seguro e inviolável, é como eles estão falando aí desse sistema da Venezuela. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Mas até a grande mídia está acordando. Até a grande mídia está acordando, né? Eles fizeram de tudo para colocar esse cachaceiro ladrão na presidência e agora eles vêm dizer que caiu a máscara. Lula nunca foi defensor de qualquer democracia, está dizendo o Estadão. Ué, se ele nunca foi defensor de qualquer democracia, será que o Estadão não sabia disso até 2022, quando a imprensa, a grande mídia inteirinha apoiou ele para que ele fosse eleito, para que ele fosse tirado da cadeia e fosse colocado lá na cadeira de presidente? Será que o Estadão veio descobrir isso agora, então? Que ele nunca defendeu nenhuma democracia? E falar em defender democracia, né, o Geraldo Alckmin foi participar da posse do presidente do Irã, que foi eleito lá. Imagina como que é a eleição no Irã. Será que lá no Irã, se o cara não for do Islã, por exemplo, não comungar da religião islâmica lá, será que ele for um cristão, por exemplo? Será que ele pode participar das eleições? Não, pelo contrário, né? Se ele sobreviver lá dentro do Irã, sendo um cristão, já está de bom tamanho, principalmente dizer que ele vai participar de uma eleição para presidente. Então, a democracia lá é muito linda lá no Irã, muito linda. E o Geraldo Alckmin foi prestigiar a posse do cara eleito lá. O Geraldo Alckmin foi lá prestigiar a posse do presidente eleito. E nós temos aqui, então, né? Tá aqui ó, atrás aqui o Geraldo Alckmin, aqui, ó. Tá aqui o Geraldo Alckmin participando, então, aqui no Pleno News, diz Alckmin participa de evento no Irã ao lado de líder do Hamas. E nós vamos falar agora sobre isso. O Alckmin foi participar deste evento ao lado de um líder do Hamas. E tá aqui, ó. O Alckmin, ele está aqui à esquerda, ó. E aqui do lado direito, este cara aqui, é o Ismail Haniyeh, que é, ou era, né, o líder do Hamas. E o que acontece? Poucas horas depois de ter participado deste evento aqui ao lado do Alckmin, este cara foi eliminado. Nós temos aqui, né, o Brasil sendo representado pelo Chuchu aqui, pelo Alckmin. Temos aqui o líder do Houthis, que é um outro grupo terrorista lá do Iêmen. Temos o líder do Jihad Islâmica, que é outro grupo terrorista, o líder do Hezbollah, um outro grupo terrorista, e o líder do Hamas. Que é o cara que poucas horas depois seria eliminado. E nós temos aqui o Cláudio Dantas dizendo o seguinte: líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh, está morto. Semana difícil para Lula, Amorim e seus ditadores sanguinários. Então, tem muita gente já percebendo, muita gente da imprensa que inclusive fez o L, ou no mínimo ficou em cima do muro ali ajudando com que o L tivesse êxito, que está percebendo que este ladrão, esse bandido que está no poder hoje aqui, ele nunca defendeu democracia nenhuma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Grande parte da imprensa está admitindo isso daí, mas fica falando que não, era porque o Bolsonaro era um ditador, Bolsonaro queria implantar uma ditadura aqui no Brasil. Bolsonaro ficou 4 anos aqui e nunca implantou ditadura nenhuma. E nem tentou fazer ditadura nenhuma aqui, apesar das narrativas, né? O governo Lula critica assassinato de chefe do grupo terrorista Hamas. Então, como disse o Cláudio Dantas, né, o Lula sentiu. Ele ficou chateado, deve ter chorado pra caramba com a morte do cara aqui, amiguinho dele. E aí, vivem falando a palavra democracia, Repito aqui no canal, todas as vezes que um cara da extrema esquerda falar para você em democracia, pode correr. Ele está querendo colocar você atrás das grades. E com tudo isso que está acontecendo, vem aqui a Genial Quest, que é um instituto de pesquisa genial, né? O governo Lula tem aprovação de 73%. Aonde? Em Pernambuco. E 69% aonde? Na Bahia. Eu não duvido que ele tenha essa aprovação, porque lá no Nordeste o PT comandou a vida inteira e transformou aquela região numa pobreza, num bando de miseráveis, principalmente no interior do Nordeste, né? No litoral até que é mais desenvolvido, mas no interior e no litoral onde é mais desenvolvido é onde exatamente o povo não vota no PT em massa.
Mas no interior é onde a maioria da população é dependente do governo, vive recebendo esmolas do governo, bolsa disso, bolsa daquilo, e lá eles realmente votam no PT. E não é culpa deles, eles são coitados. São totalmente alienados por essa turma aí. E aí é lógico que eles nunca vão querer tirar essas pessoas da pobreza, porque se um dia elas saírem da pobreza, como o próprio Lula disse dias atrás, essas pessoas melhoram um pouquinho, não votam mais na gente. E não votam mesmo, porque eles começam a enxergar que eles não precisam depender do Estado, não precisam de uma bolsa, uma cesta básica do Estado, uma miséria, uma migalha do Estado. Eles podem ter dignidade trabalhando e conseguir o seu sustento. E aí eles param de votar nessa turma, nesse bando de vagabundos do PT. É isso que está acontecendo. Então, com tudo isso, ainda vem aqui a imprensa, eu sei que é uma imprensa da extrema esquerda, Brasil 247, né? Mas ainda vem o Instituto de Pesquisa fazer pesquisa no Nordeste para dizer por que não fez lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso, para ver qual que é a aprovação do Lula por aqui. Aí vai ver que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem, e se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.